Aleluia. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 9 e 10 ali. Romanos 8, versículo 9. E eu quero trazer aqui com você algumas chaves de maneira bem breve, para que nós possamos colocar o nosso coração no lugar certo. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Meu irmão, isso aqui chamou um pouco a minha atenção certa vez quando eu estava estudando. Porque isso aqui, de certa forma, Paulo e Tiago estão se contradizendo, se você olhar de uma maneira natural. Porque Paulo está dizendo que se Cristo habita em nós, o nosso corpo está morto. Mas a minha pergunta é, teu corpo está vivo ou está morto? Tempo! Irmão, em Tiago, capítulo 2, versículo 26, tem um texto que é até bem conhecido. Ele diz que a fé sem obras é como um corpo sem espírito, morto. Porque existe a morte física, existe a morte espiritual. O que é a morte física? É quando o espírito humano sai desse corpo. O espírito humano é o verdadeiro eu, amém? O meu homem interior. Mas também existe a morte espiritual, quando o Espírito de Deus se afasta do espírito do homem, por conta do pecado, amém? É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Você nasceu, você tinha uma conexão com Deus, mas um dia você pecou e você morreu espiritualmente, por isso um dia você teve que entregar a vida para Cristo, e Ele se entregou pelos nossos pecados, e por isso nós temos acesso a Deus novamente, amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele veio restaurar todas essas coisas, esse caminho de volta ao Pai. Mas aqui o texto está falando de um corpo morto, o outro fala de vivo, que negócio é esse? Eu vou te explicar. Espiritualmente falando, esse corpo aqui está morto. Por quê? Porque ele não tem a vida de Deus nele. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele chega a dizer assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço. Agora o mal que eu detesto, esse eu faço. Nisso eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Isso é na minha carne. Nós vamos ver Gálatas 5,17 dizer, por exemplo, que existe uma batalha entre a carne e o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 18 ao 21, vai falar sobre as obras da carne. Ele fala lá prostituição, lascívia, glutonaria, ele fala de tudo isso, e ele vai falar que são obras da carne. Eu acho isso muito interessante, porque tem gente que fica assim, porque esse espírito de prostituição, porque esse espírito de glutonaria, porque esse espírito de fofoca, mas é interessante que Paulo fala que a obra é da carne, não é do espírito. Aleluia. Porque é a carne não redimida que deseja. O diabo, ele só trabalha em cima da influência daquilo que a tua carne já deseja, amém? Mas é a tua carne que deseja. Então essa carne ou esse corpo, ele não está redimido ainda. Então Paulo está dizendo aqui, ei, por causa da vida que habita dentro de você, o seu espírito está vivo, mas o seu corpo está morto. Agora vá comigo para o versículo 11, e ele vai dizer aqui: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, diga comigo, vivificará. Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Irmãos, isso aqui é poderoso demais. Paulo está dizendo assim, ei, esse corpo aqui está morto por causa do pecado, mas vai chegar o dia que ele vai viver. Aleluia. Aleluia. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler alguns textos, alguns versos desse texto, e eu quero dizer aqui, eu quero ler com você, a partir do versículo 51, nós vamos ler vários versículos, mas eu quero ler a partir do versículo 51, aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, amém? Amém. Todo tempo Ele é bom. Se prepara para viver os melhores dias da sua vida. Irmão, eu queria muito chegar aqui e trazer uma mensagem só de, ei, uhul, vamos lá, uma mensagem animada. Talvez eu ia ficar com a moral melhor com você.
mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu não vim trazer uma mensagem que talvez vai te agradar, trouxe até uma mensagem que vai te provocar em alguns momentos, vai te instigar em algum momento, mas vai te gerar crescimento, vai fazer você viver diferente. Eu creio, irmãos, que nós estamos chegando em dias que a igreja vai amadurecer a tal ponto que nós teremos cultos sim de celebração e de aquela coisa toda, porque a igreja deve celebrar, amém? Aquele culto onde nós entendemos quem nós somos e aquela coisa toda, mas eu creio, irmãos, que a gente vai começar a ficar animado quando vier uma mensagem que confronta a gente e a gente percebe coisas que a gente ainda não está andando sobre elas, e a gente começa a se alegrar. Que bom que eu recebi essa palavra, porque agora eu vou crescer mais. Isso é maturidade, amém? Maturidade não é só você pegar aquilo que você quer ou aquilo que te agrada. Maturidade é você entender que tudo que é necessário para o seu crescimento você vai fazer, amém? Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, você chegou lá? Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou nem todos morreremos, mas transformados seremos. Irmãos, isso aqui é poderoso demais, tem muita coisa. Um verso aqui está ensinando muita coisa para a gente. Ele está falando que a transformação é a promessa para todos. Eu acho lindo esse texto, porque Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto. E essa igreja não era uma igreja modelo. Nós vamos ver que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela igreja era carnal, porque eles tinham preferência de ministro, ficava escolhendo ministro. Eu sei que hoje em dia não existe isso, né? Esse negócio do pessoal gosta mais do ministro, não gosta do outro. Mas naquela época tinha, né? É um absurdo, né, gente? Mas naquela época tinha. E Paulo fala, vocês são carnais, porque vocês ficam escolhendo ministro. No capítulo 5, ele diz que tinha imoralidade sexual no meio da igreja. Imoralidade sexual a tal ponto que nem no meio dos ímpios tinha aquilo lá. A saber, que tinha um jovem possuindo a mulher do próprio pai. Ele estava tendo relação sexual com a madrasta. E a igreja sabia e não corrigia. No capítulo 6, ele corrige os irmãos, porque os irmãos, olha só que absurdo, estava um processando o outro, e era um crente processando o outro, botando o outro na justiça. Eu sei que isso também não existe hoje em dia, mas naquela época tinha. E Paulo diz, vocês estão um processando o outro, vocês estão levando um ao outro para o tribunal de ímpios, para julgar a causa de vocês. Vocês são a igreja, vocês não sabem que no fim dos tempos, a igreja vai julgar até os anjos. Está lá na Bíblia, amém? 1 Coríntios 6, do 1 ao 3. Irmãos, ele vai corrigindo tanta coisa que eu nem vou citar todos, porque eu ia ter que ficar a noite aqui citando todas as correções que Paulo vai fazendo até chegar no capítulo 15. Falta de amor, tinha gente morrendo e ficando doente por falta de amor dentro da igreja, porque estava deixando uns passar fome enquanto os outros comiam e bebiam até ficar bêbado na hora da ceia. Só para você ter uma noção de como estava bagunçado o negócio. Era uma igreja modelo? Não, mas quando Paulo vai falar aqui da promessa de transformação, do dia de encontrar com Cristo nos altos, com Cristo no alto, ele vai dizer, nem todos vão morrer, mas transformados seremos. Sabe por quê, irmão? Porque a salvação é pela graça mediante a fé, o arrebatamento também. Tem muita gente trazendo um peso para cima da igreja, a semelhança do que o fariseu fazia, dizendo que a porta é estreita e que se você não andar bem direitinho, você não vai ser arrebatado. Ora, vida, você é bom o suficiente para Deus morar dentro de você, mas não é bom o suficiente para ir para o céu? Ei, se você entregou a vida para Cristo, isso te habilitou a ser habitação de Deus e a ser arrebatado. A garantia que você tem para ser arrebatado é ser filho de Deus, ponto final. O problema é que às vezes as pessoas estão com a cabeça cheia de religiosidade e elas querem ficar botando crivos. Se você botar crivo, ninguém vai ser capaz de ir para o céu, porque ninguém tem como merecer. A gente não merecia. Cristo pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter esse acesso. Então o arrebatamento, ele vai ser um arrebatamento completo. Aqui essa igreja é a prova disso, estava tudo errado. Agora, Bruno, você está dizendo que todo mundo que anda de qualquer jeito vai ser arrebatado? Não diga que eu disse o que eu não disse, porque o que eu disse foi exatamente aquilo que eu quis dizer. Tá? Porque se a pessoa está andando toda errada, eu não sei, ela pode perder a salvação dela, ela pode nunca ter sido salva, eu não sei. O meu conselho é, querido, caminhe na palavra. A Bíblia diz que se você viver deliberadamente na prática do pecado, você anula o sacrifício de Cristo pela sua vida. Mas entenda também que ele não está falando de alguém que peca, se arrepende e tem dificuldade para lidar com o pecado. Ele está falando de alguém que vive deliberadamente na prática do pecado. Essa pessoa já nem se arrepende mais. Eu peco, já não estou nem mais aí. Como eu gosto de uma frase que eu ouvi certa vez, vou repetir para você. Quando o crente peca e fica mal, isso é bom. Agora, quando o crente peca e fica bem, isso é mal.
Porque o Espírito habita dentro de você e ele vai te constranger quando você errar. Isso é maravilhoso, porque é uma tristeza segundo Deus, que Paulo ensina, que ela nos conduz, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, mas isso vai gerar uma tristeza segundo Deus. Por quê? Porque você não queria ter errado, porque o teu coração quer agradar ao Senhor. A Bíblia diz em Romanos 5 que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus. Então isso é um fato. Então não estou aqui falando também justificando quem vive de qualquer forma. Porém, a gente não deve ficar jogando esse peso apontando para as pessoas quem vai ser arrebatado ou quem não vai. O arrebatamento é pela graça mediante a fé. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, daqui muito em breve vai chegar o dia que a trombeta vai soar e nós vamos encontrar com o Rei dos Reis nos ares. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Só que Paulo vai continuar aqui, eu quero ler com você ainda. Versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos e são a igreja do Senhor sobre a terra, no momento do arrebatamento, eles serão levados para encontrar com o Senhor e serão transformados sem passar pela morte física. É isso que Paulo está dizendo aqui, ele vai continuar. 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Irmãos, você sabe o que é um corpo corruptível? O corpo corruptível, a gente tende a pensar em corrupção como pecado, mas corruptível aqui, ele está falando de envelhecimento. Paulo fala em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24 até o 27, ele começa a falar, ei, vocês não sabem que aqueles que jogam os jogos lá, os Jogos Olímpicos, eles correm atrás, todo mundo corre, mas só um ganha o prêmio? Corram vocês também de tal maneira que vocês o alcancem. Aí ele fala assim, o atleta em tudo se domina. Eles, os atletas naturais, para ter uma coroa corruptível, ou seja, uma coroa que envelhece. Irmãos, eu lutei 6 vezes, eu ganhei as 6 lutas, 4 por decisão unânime e 2 por nocaute. Você olha para minha cara, pode não acreditar, mas já falei que eu tenho prova, tem vídeo no YouTube, tá bom? Estou falando a verdade aqui para você. Então eu ganhei, eu tenho um monte de troféu lá, eu ganhei um cinturão em 2017, aí parei, porque o Senhor me deu a instrução que eu iria viver do ministério, ia ter que mergulhar e não ia ter tempo mais para lutar, mas os meus troféus estão tudo se deteriorando. Por quê? Porque envelhece com o passar do tempo. Medalha olímpica lá dos Jogos Pan-Americanos, do jogo não sei o que, da Olimpíada e tal, se deteriora. Mas Paulo diz assim, ó, o atleta natural, ele está atrás de uma coroa corruptível, mas nós vamos receber uma coroa que é incorruptível, que não envelhece. Então, quando ele está falando aqui desse corpo, ele está falando aqui no versículo 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, esse corpo aqui, ele envelhece, mas vai chegar o tempo que esse corpo vai ser transformado, ele não vai envelhecer mais. Você lembra que eu falei que o corpo está morto por causa do pecado, mas ele vai ser vivificado? É essa transformação. Primeiro, vai ser incorruptível, não envelhece mais. E ele vai continuar, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, esse corpo que morre, não vai morrer mais. E ele vai continuar dizendo aqui, quando isso acontecer, vai se cumprir a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, entenda bem uma coisa, esse corpo um dia será transformado. Então a promessa para toda a igreja é um corpo transformado. E eu volto a dizer, isso é princípio elementar da doutrina de Cristo. Algumas pessoas às vezes olham e falam assim, mas você está pregando isso é difícil. Não é difícil. Pode ser que talvez eu não esteja acostumado a ouvir aquilo e talvez choque num primeiro momento. Mas eu quero dizer, o Espírito Santo é o mestre por excelência, habita dentro de você, amém? E essa noite você não veio aprender tudo, mas eu vim trazer algo da parte de Deus para gerar uma inspiração para a sua vida, porque Deus está convocando uma geração que será forte e poderosa. Essa geração vai ter que ser firme na palavra. Se ela vai ser firme na palavra, ela vai ter que conhecer o básico. Amém, irmãos? Amém. Agora, por que às vezes o crente diz, não, porque a igreja vai ter o corpo glorificado? Irmãos, a Bíblia não fala isso. Ela fala de um corpo transformado. Glorificado não é todo mundo que vai ter. Aleluia. Alguns vão ter o corpo glorificado, nem todos. Uns mais do que outros. E aí alguns já estão pensando, esse cara chapou antes de vir para cá alguma coisa. Mas eu quero que você volte comigo no versículo 35, para a gente começar a encerrar. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Você está aprendendo alguma coisa? 1 Coríntios 15, 35, diz assim, mas alguém dirá,
Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Você percebe que é o mesmo assunto? A Bíblia é linda, meus irmãos. Às vezes a gente faz uma confusão, porque a gente tira o texto do contexto e cai numa bagunça, mas se você perceber, todo o contexto fala da mesma coisa. Como ressuscitam os mortos e que em corpo vem? 36, insensato. O apóstolo Paulo era muito doce, né? Insensato que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo o quê? Apropriado. Então quer dizer que o corpo de todo mundo não vai ser igual? É isso mesmo. Ele está fazendo um comparativo com a semente. Se você planta uma uva, você colhe o quê? Se você planta maçã, Deus está dizendo que você vai plantar alguma coisa e você vai colher como seu corpo. Vou fechar logo a conta. O galardão do crente é o corpo. Esse corpo que você vai ter, vai juntar nele autoridade, poder e glória. Esse é o galardão da igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem? Com Cristo. Quando Cristo voltar, no final da tribulação, depois dos 7 anos, Apocalipse 19 mostra que ele vai voltar em glória e majestade, com um corpo glorioso, e ele vai governar sobre a terra, e a igreja é chamada para governar com ele. Aleluia. Mas será que todos vão governar? Não, porque a coroa que a Bíblia fala, se você fizer isso, vai ter uma coroa. Entenda, a salvação é pela graça mediante a fé, mas o galardão é pelas obras, é pelo que você faz. A sua vida é uma semente que você planta para receber um galardão que vai ser esse corpo para toda a eternidade. O seu tempo é uma semente. A minha pergunta é: o que você tem feito com o seu tempo? Os dons e talentos que Deus te deu são uma semente. A minha pergunta é: o que você está fazendo com esses dons e talentos? Qual é o serviço que você está prestando na sua igreja local? O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 3,8 que cada um vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Essa palavra trabalho é uma palavra grega, kopos ou kopos, que ela significa um intenso trabalho, um trabalho de arregaçar a manga. A minha pergunta é: você tem arregaçado a manga na sua igreja local? Ou será que estamos usando a igreja como se fosse um supermercado, que a gente entra, pega aquilo que interessa e volta para a nossa casa? Ei, eu vim aqui trazer uma mensagem que vai te sacudir por dentro, mas eu creio, você vai sair daqui com uma velocidade tão grande, e Deus vai fazer coisas poderosas através da sua vida, dentro e fora da igreja local. Aleluia, amém? Então o corpo é uma semente, mas vamos continuar lendo aqui. Ele vai continuar dizendo aqui, a gente estava no versículo 38, vamos lá, 39, diz assim: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Irmãos, fica tranquilo, ele não está ensinando reencarnação e você não vai voltar numa galinha, amém? Ele está só explicando a diferença de um corpo e de outro. Aí ele usou o exemplo da semente, depois ele usou o exemplo de corpo de vários animais, e agora ele vai usar um outro exemplo. Vamos continuar, 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Meu Deus do céu. Uma é a glória do sol, outra é a da lua, e a das estrelas é a outra, mas até entre estrela e estrela há uma diferença de esplendor ou brilho. A palavra glória no Novo Testamento é derivada da palavra grega doxa, que significa brilho, glória, esplendor, majestade. Ou seja, Deus vai nos conceder uma glória, um poder, uma majestade. E fica tranquilo, queridos, que algumas pessoas pensam assim: mas Deus não divide a glória dele com ninguém. No contexto que ele fala isso no Antigo Testamento, aí ele ainda diz assim, nem mesmo com imagens de esculturas. Deus não vai dividir a sua glória com outros deuses, por assim dizer, deuses que não são deuses. Mas há vários textos na Bíblia que diz que Deus glorifica a sua vida. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo chega a dizer assim: que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Deixa eu te dizer, Deus quer te usar como outdoor no meio dessa geração do reino de Deus. Você é aqui na terra a manifestação do reino eterno que ainda vai se manifestar. Você é a manifestação presente do reino de Deus que vai se manifestar futuramente. Amém? Você está conseguindo acompanhar comigo até aqui? Aleluia! Glória a Deus. Então Paulo dá esse exemplo. E por que Paulo dá esse exemplo? Porque a glória muitas vezes é associada a brilho.
Você vai perceber, por exemplo, que em Daniel capítulo 12, o anjo fala algumas coisas para Daniel, ele diz assim, nos últimos dias, no fim dos tempos, depois da ressurreição dos mortos, muitos justos vão brilhar como as estrelas no seu firmamento. Já Jesus, em Mateus 13:43, ele fala assim, nos últimos dias, os justos vão brilhar como o sol. Agora, se você vai brilhar como as estrelas ou como o sol, vai ser você que vai definir. Através das suas obras aqui na terra, através da sua vida, através das sementes que você está plantando, amém? Aleluia, a gente vai encerrar, eu gostaria de chamar um ministério de música para já ir se posicionando aqui, amém? Vamos continuar aqui, versículo 42, olha o que ele vai dizer, pois assim também, diga, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Aleluia. Vou parar por aqui. Aliás, vou só ler mais uma partezinha aqui. Vá comigo para o 47. É o mesmo contexto, a gente só não vai ler tudo. Ele vai dizer, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo que você vai ter um corpo de glória e majestade, e que o primeiro Adão, ele pecou, e depois disso os homens vieram a ser terrenos, mas o último Adão, ele ressuscitou, e agora nós temos a esperança de que nós seremos a semelhança dele. Jesus tem um corpo de glória e majestade, ele está sentado à destra de Deus, ele tem um corpo que não morre, ele tem um corpo que não envelhece, um corpo de poder, de glória e de majestade. Às vezes não entendemos algumas coisas. Nós olhamos, por exemplo, quando Jesus foi transfigurado no Monte Santo, e aí a Bíblia vai dizer que ele foi transfigurado e tinha vestes brancas, resplandecentes, como nenhum alvejador poderia deixar. E a gente pensa numa roupinha branca, né? Nossa, Jesus com a roupinha branca, a gente perde a dimensão, porque a gente precisa sair da área apenas intelectual e começar a mergulhar na área do Espírito, para que o Senhor revele coisas preciosas e poderosas em nossos corações. Porque Pedro, quando vai escrever a sua epístola, ele diz, ei, eu não estou falando da glória do Senhor Jesus como uma historinha que foi inventada de maneira engenhosa, mas nós fomos testemunhas oculares, quando pela glória excelsa ele foi manifestado entre nós no Monte Santo. Não era uma roupinha branca, era um corpo de glória e poder, brilho e majestade e autoridade. Por isso o apóstolo João, quando vê Jesus em Apocalipse no capítulo 1, ele vai dizer, o rosto dele brilha como o sol na sua força, porque Jesus foi perfeito em cumprir o seu ministério terreno, de maneira que ele ressuscitou e recebeu o nome que é sobre todo nome, e um corpo, um galardão completo. Irmãos, isso é poderoso demais, você precisa compreender isso. É isso que estava no coração de Paulo, esse era o combustível do apóstolo Paulo. É por isso que ele vai dizer em Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu contemplo um galardão. Sabe, tem religiões aí fora que eles têm a capacidade de dar a própria vida pelo propósito deles, com um monte de crença deturpada, e às vezes como igreja estamos negociando o que vamos fazer ou não, qual é a nossa disponibilidade para o Senhor ou não. Talvez seja porque não estamos com as bases fundamentadas e com os olhos na eternidade, porque quando nós entendermos o que será a eternidade, a gente vai começar a se colocar em movimento, porque Deus tem um galardão para mim e para a sua vida, e qualquer período de tempo que nós possamos viver aqui na terra não se compara com a glória que vai ser revelada quando encontrarmos com Ele nos ares. E para a gente, o último texto que eu vou ler com você, Apocalipse capítulo 19, eu sou apaixonado por esse texto, aleluia. Essa noite eu vim aqui para trazer uma mensagem do coração de Deus, para sintonizar o seu coração no trono de Deus, sintonizar o seu coração na eternidade. Irmãos, infelizmente nem todos vão acolher essa palavra e correr com ela.
Existem pessoas que estão ocupadas demais com as suas vidas, mas eu creio nesse tempo em que uma grande e poderosa geração vai se levantar. Pessoas que vão colocar o coração nas coisas celestiais, pessoas que vão varrer a terra com a unção do Espírito, pessoas que vão aumentar a sua influência, pessoas com ideias e estratégias sobrenaturais. Eu creio, pessoas enriquecendo, irmãos, eu creio em milionários saindo do nosso meio, a igreja crescendo em recurso financeiro. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas quer saber, eu não enriqueço, eu não posso enriquecer, porque Deus sabe todas as coisas. Se eu enriquecesse muito, eu ia acabar me desviando. Irmão, deixa eu te dizer, você já está desviado, só falta oportunidade. Só está com Jesus por falta de oportunidade, porque se o dinheiro chegasse, você dizia: tchau Jesus, estou indo. O dinheiro chegou. O dinheiro não muda quem você é, o dinheiro revela quem você é. Não, porque se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar fulano, ciclano. Não ajuda ninguém com salário mínimo, não vai ajudar quando ganhar na Mega Sena. Se você não é um ofertante, se você não é um doador, se você não é um semeador ganhando pouco, não pense que você vai ser colocado no muito, porque no reino você é fiel no pouco para então ser colocado sobre o muito. Deus está sacudindo algumas pessoas aqui. Eu quero te dizer, você vai ter sonhos que vão parecer grandes demais, você vai ter projetos que vão parecer grandes demais, mas é assim que Deus trabalha. Toda vez que Ele chamou alguém na Bíblia, toda vez que Ele chamou alguém, aquela pessoa que Ele chamou olhou e achou que era impossível fazer o que estava sendo convocado a fazer. Mas sabe que em Deus existem coisas que você só fica apto para fazer quando você começa a fazer. Não ache que você vai ser preparado e um belo dia você vai entrar. Tempo de preparação é bíblico, mas existem coisas específicas que a unção vai chegar para te capacitar quando você se colocar em movimento, porque a vida que Deus está te chamando para viver é colocar o pé antes de ver o chão. Algumas pessoas estão esperando ver o chão para poder pisar sobre. Deus está dizendo: filho, dê o passo e eu vou colocar o chão debaixo dos seus pés. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 vai mostrar o retorno glorioso do Senhor. Na verdade todo o capítulo, né? Eu vou ler alguns versos aqui com você, mas o que eu quero que você guarde no seu coração essa noite é que o rei está voltando. Não há tempo, nós devemos pregar a palavra aos perdidos. Aleluia. As pessoas não devem ser salvas só quando elas chegar na igreja e vier o apelo. Eu creio que as pessoas vão começar a chegar na igreja porque eles vão ver algo na sua vida e vão ser alcançados. Mas deixa eu te dizer, eles já vão chegar na igreja curados e salvos, porque você vai pregar a palavra e eles vão aceitar Jesus. Você vai impor as mãos e eles serão curados. Aleluia. Eu creio que as pessoas vão chegar lá no start com testemunhos poderosos. Eu cheguei aqui hoje, mas já tinha visto a glória de Deus antes, através de um irmão que congrega aqui. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa, diga comigo, esposa, a esposa a si mesmo já se ataviou. Quem é a noiva de Cristo? A igreja, mas aqui já virou esposa, já foi transformada, já recebeu um galardão. E olha o que ele vai continuar dizendo: pois foi-lhe dado vestir-se. Está falando de uma roupa. E é interessante que Paulo faz esse paralelo entre esse corpo físico e uma roupa. Ele diz lá em 2 Coríntios no capítulo 5: se esse tabernáculo terrestre aqui, se essa barraca se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos humanas. E ele continua falando, ele vai fazer uma analogia com a roupa. Nós queremos ser transformados se nós não formos encontrados nu, porque se eu morrer fisicamente, o meu espírito sai dessa roupa aqui, eu vou estar nu, aí eu vou para o céu e um dia eu vou ressuscitar. Mas o que eu quero mesmo é ser transformado, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, o que eu quero mesmo é que essa roupa seja transformada, em vez de ser um corpo morto, um corpo vivo, transformado com poder, autoridade e glória. Aleluia. E ele vai dizer assim, ó, versículo 8: pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, a roupa ou o corpo glorioso que você vai ter está associado com as obras que você teve aqui na terra. Então existem crentes correndo risco de não ter um corpo glorificado, mas ter um corpo apenas transformado. Por quê? Porque não estão caminhando em cumprir o propósito que Deus os chamou.
E lembre disso, existe um chamado dentro da igreja. Mas eu não sei qual é o meu chamado dentro da igreja. Eu vou te dar uma dica chave de ouro, infalível. Procura o pastor, procura o seu líder e diga: eu amo a Jesus Cristo e eu quero servir. Aonde eu posso servir? E você vai entrar no seu chamado no mesmo momento. E lá fora? Lá fora eu tenho dicas infalíveis também. Estude a palavra, cresça em relacionamento com o Espírito Santo, fale de Jesus sempre que possível e continue avançando em tudo que o Senhor colocar no seu coração. Vai ser natural, assim como é natural para um passarinho voar, vai ser natural para você prosperar, curar, libertar pessoas, manifestar a glória de Deus aonde quer que você ande. Tão natural quanto um passarinho voar, vai ser você manifestar a glória de Deus. E aí posteriormente nós vamos ver no versículo 11 o momento em que ele vai ser revelado em glória e majestade diante do mundo, e nós estaremos com ele. Você pode ficar de pé? Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas ou coroas. Está falando da autoridade que ele tem, a autoridade completa. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Somos eu e você, voltando com Cristo em glória e majestade. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu creio numa geração poderosa se levantando, uma geração firme na palavra, ousada no Espírito, que vai declarar com ousadia: Maranata. Nada que exista sobre essa terra se compara com a sublimidade de Cristo. Talvez você ouviu uma história de que você ia ter amnésia gospel quando ia chegar no céu. Não, você vai ser a semelhança de Cristo. Mas e se eu ficar triste? Jesus sabe todo mundo que está indo para o inferno e não está em depressão sentado no trono. Você vai governar sobre as suas emoções, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que nós conheceremos a Deus como somos conhecidos dele. Isso mostra que nós teremos uma mente extraordinária, que não é submissa ou governada pelas emoções. Você não vai ficar balançando numa rede, morando no céu para sempre, porque nós vamos voltar para reinar sobre essa terra, até que sejam criados novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém desce do alto, pousa sobre a nova terra, e Deus vem morar nela. Eu brinco com as pessoas: se você quiser morar no céu para sempre, se prepara para morar lá sozinho, porque até Deus vai vir morar na nova Jerusalém, no meio do seu povo. Existe algo grande e poderoso que Deus está colocando diante dos nossos olhos. A questão é: você está preparado para responder a essa convocação? Aleluia. Pai, nós somos seus. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Senhor, nós queremos viver completamente para te agradar. Nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos caminhar naquilo que o Senhor tem nos conduzido. Pai, eu quero orar como outras gerações declararam em tempos antigos, que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. A tua palavra diz em Isaías 53 que Cristo se alegrou. Ele se alegrou por ter entregue a sua própria alma em nosso favor. E eu sei, Pai, que Ele se alegrou porque Ele viu o resultado, Ele viu os frutos. Então eu creio, Senhor, e eu declaro em nome de Jesus que nós vamos andar com velocidade, nós vamos cumprir a tua palavra, nós vamos pregar aos perdidos, nós vamos fazer discípulos, nós vamos transformar a nossa sociedade. Eu creio, Pai, em um grande avivamento. Eu creio nos bares fechando, eu creio nas casas noturnas fechando, eu creio na prostituição caindo, eu creio na criminalidade diminuindo, eu creio em uma igreja
poderosa que liga as coisas aqui na terra, e o Senhor vai ligar elas nos céus. Eu creio, Pai. Eu creio em um tempo em que pessoas anônimas dentro das igrejas vão ressuscitar os mortos lá fora. Eu creio nos paralíticos se levantando da cadeira de roda. Eu creio na restauração da visão aos cegos, na restauração da audição aos surdos. Eu creio nessa geração ousada. Aleluia. Eu creio, Pai. E eu creio que nós chegaremos naquele grande dia e nós vamos ouvir servo bom e fiel. Naquele grande dia, eu creio, nós estaremos diante daquele que tem olhos como chama de fogo, para prestar contas das nossas obras, das motivações pelas quais cumprimos aquelas obras. E eu creio que nós seremos aprovados. Que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Irmão, esteja disposto. Esteja disposto. O Senhor está contando com pessoas com disposição. Disposição para se levantar. A Bíblia fala que o óleo, quando ele desce, ele quebra o jugo. Sabe, o diabo tem tentado colocar um jugo sobre a igreja, porque ele já percebeu que algumas pessoas ele não vai talvez conseguir matar e tirar do plano de salvação e da vida eterna, mas ele tem tentado colocar um jugo simplesmente para impedir de você chegar à sua potência máxima, de você liberar todo o potencial que Deus enxerga em você, porque potencial é poder a ser revelado. Existe um poder extraordinário que Deus quer revelar em você e através de você. E o diabo ele vai tentar lançar um jugo, mas há uma unção, há um óleo que quebra todo o jugo. A Bíblia fala dessa unção ou desse óleo que quando Davi fala, esse óleo ele vem sobre mim e me torna como boi selvagem. O jugo era colocado sobre o boi para fazer com que ele caminhasse em determinado caminho juntamente com outro. Mas o boi selvagem ele não pode ser conduzido por um jugo, porque ele é forte, ele é destemido. O jugo é quebrado. Você é esse boi selvagem. O diabo não vai conseguir te parar. Os planos, os projetos e sonhos que Deus determinou para você não vão falhar. Eu declaro em nome de Jesus, você vai fazer a sua parte. Você vai correr com velocidade. E naquele dia vai ouvir servo bom e fiel. Mas esteja disposto. Nem tudo vão ser flores. Desafios vão se levantar. Mas quando você sabe em quem você está, você não para diante dos desafios. Talvez nem sempre você vai ver os grandes resultados. Se prepare para Deus te levantar para fazer coisas que você talvez nem vai ver o resultado no início. Se prepare para fazer coisas ou para orar por projetos que talvez você nem vai ver ele em total cumprimento. Mas você tem que estar com disposição para fazer a sua parte. Apenas obedeça. A sua função não é fazer acontecer. A sua função é obedecer. Fazer acontecer é a parte de Deus. Certa vez um pastor contou essa história, ela me marcou também, eu vou compartilhar com você. Um casal estava se desentendendo em uma lanchonete, e um jovem foi inspirado pelo Espírito a ir falar com aquele casal: com licença, eu sou cristão, eu poderia orar por vocês? Não acredito em Deus não. Mas, não, quero não, obrigado. Aquele jovem foi embora. Um segundo jovem aconteceu a mesma coisa: licença, eu poderia orar por vocês? Deus quer falar algo ao seu coração, eu sou cristão. Não aceito não. Levaram um toco, como dizem por aí, né? A pergunta é: você está disposto a levar um ou outro toco por Jesus? Porque o mundo lá fora enche a cara de cachaça e não quer saber de nada, não está nem aí para tomar toco. Mas nós somos convocados a fazer algo por alguém que era inocente e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Deixa eu dizer, vale a pena tomar toco por Jesus. Aleluia. Mas sabe, teve um terceiro jovem que foi direcionado, e quando ele foi falar com aquele casal, o rapaz virou e disse: olha, eu
não acreditava muito nesse negócio de Deus não, mas você já é o terceiro que está vindo falar comigo, então eu vou ouvir o que você tem para dizer. E aquele casal recebeu a oração e foi alcançado, foram salvos. História maravilhosa, não é? A pergunta é: quem aqui está com disposição para ser o primeiro e o segundo a tomar o toco e nem ver o resultado? Deus vai te confiar coisas grandes, e não importa se você vai ver ou se você não vai ver, obedeça. E ainda que essas coisas tão grandes não apareçam diante dos seus olhos, você vai provar bênçãos inimagináveis por causa da sua obediência, porque fé é fidelidade. Fé não é só para prosperidade, para saúde, para benefício próprio. Fé também é para santidade, para obediência e para fidelidade. São um pacote completo. E tem uma geração se levantando. Você e eu somos chamados para fazer parte dessa geração. Amém. Eu quero orar por você para encerrar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Aleluia. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que essa semente que foi plantada essa noite vai gerar grandes frutos. Eu creio em grandes avivalistas saindo do nosso meio. Eu creio em crentes inflamáveis, crentes que são rápidos para pegar fogo pelo Senhor e que vão transformar a nossa sociedade e a nossa geração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Seja abençoado na prática da palavra. Eu te amo.